Você provavelmente não vai concordar com a minha lista, mas esse é o meu top 3 dos melhores animes de todos os tempos. Eu já assisti a dezenas e dezenas de animes ao longo dos anos, e alguns deles realmente mudaram a forma como eu vejo esse universo. Mas apenas 3 conseguiram algo muito raro. Um deles me fez questionar o que é a justiça. O outro me fez questionar o que é a verdade. E o último me fez questionar sobre o tempo. Esses são os animes que receberam de mim a nota máxima. Gosto é uma coisa puramente pessoal. Discutir qual anime é melhor talvez seja o passatempo favorito de qualquer otaku. E a verdade é que quase ninguém chega a um consenso. Você pode discordar de mim, aliás, eu tenho certeza que muita gente vai discordar. Mas depois de anos consumindo histórias, existem 3 obras que, para mim, atingiram um nível que vai muito além do entretenimento. 3 histórias que me marcaram de formas completamente diferentes. Hoje eu quero compartilhar a minha experiência com cada uma delas e explicar por que eles ocupam o topo da minha lista. Então se prepara, porque estamos prestes a falar do meu top 3 de animes, os melhores de todos os tempos. Começando a lista, temos provavelmente o anime que apresentou esse universo para milhões de pessoas, Death Note. Quando eu assisti pela primeira vez, imaginei que encontraria apenas mais uma história de suspense sobrenatural. Mas o que eu encontrei foi uma das experiências mais viciantes que já tive assistindo qualquer obra de ficção. Cara, eu lembro de terminar um episódio e imediatamente ir pro próximo. Não porque existiam lutas espetaculares, mas porque eu simplesmente precisava descobrir quem venceria aquele duelo. O verdadeiro coração do Death Note não é o caderno, não são os Shinigamis, é o confronto entre Light, Yagami e o L. De um lado, um jovem brilhante que acredita estar criando um mundo melhor. Do outro, o maior detetive do planeta tentando capturar um assassino invisível. E o mais impressionante é que a série faz você entender os dois lados. Enquanto assistia, várias vezes me peguei pensando: eu sei que o Light está errado, mas o que eu faria se eu estivesse no lugar dele? E é exatamente aí que Death Note brilha. Ele não te entrega respostas, ele te obriga a fazer perguntas. Poucas histórias conseguem fazer o espectador questionar sua própria moralidade dessa forma. Mesmo depois de todos esses anos, Death Note continua absurdamente relevante. E quando eu reassisti recentemente, a sensação foi quase a mesma da primeira vez. O final divide opiniões, mas para mim o conjunto da obra continua sendo simplesmente nota 10. Se Death Note representa o auge do suspense, Attack on Titan representa para mim o auge da construção narrativa. Eu lembro perfeitamente da sensação que tive assistindo a primeira temporada. Era puro desespero, a humanidade estava encurralada, os titãs pareciam invencíveis. E cada episódio deixava a sensação de que ninguém estava seguro. Mas o que torna Attack on Titan algo especial não é apenas o mundo que ele criou, é a forma como tudo foi planejado. Pouquíssimas histórias conseguem fazer você olhar para o primeiro episódio de uma maneira completamente diferente depois de você conhecer o final. Attack on Titan faz isso, e faz com uma precisão assustadora. Quando os mistérios começam a ser revelados, você percebe que as respostas estavam ali o tempo inteiro, escondidas, esperando para serem encontradas. E cada revelação parece encaixar perfeitamente no anterior. O que começa uma história de sobrevivência contra monstros acaba se transformando em algo muito maior. Uma discussão sobre liberdade, ódio, história, guerras, e sobre como não existem heróis e vilões absolutos.
Existem apenas pessoas tentando sobreviver às consequências do mundo em que nasceram. Para muita gente, o final foi decepcionante. Para mim, foi inesperado. Talvez não tenha sido perfeito, mas a jornada inteira foi tão grandiosa que isso nunca diminuiu o impacto que a obra teve em mim. Attack on Titan é sem dúvida um anime nota 10. E chegamos ao topo. E honestamente, eu nunca imaginei que um anime tão recente conseguiria entrar nessa lista. Mas Frieren conseguiu. Enquanto Death Note me faz refletir sobre justiça e Attack on Titan me fez refletir sobre a verdade, Frieren me faz refletir sobre a vida. A premissa já é brilhante. A história não começa quando os heróis partem para derrotar o Rei da Númenor. Ela começa depois, quando tudo já acabou, quando a aventura virou lembrança. Frieren é uma elfa. Para ela, 10 anos passam como um instante, mas para os humanos, 10 anos podem ser uma vida inteira. E assistir essa jornada foi profundamente emocionante, porque aos poucos você percebe que essa não é uma história sobre magia, nem sobre batalhas. É uma história sobre o tempo, sobre memórias e sobre aprender a valorizar as pessoas antes que elas se tornem apenas lembranças. Frieren não é um anime sobre derrotar monstros, é um anime sobre perceber o valor dos momentos antes que eles desapareçam. E quando a obra decide mostrar ação, ela entrega uma animação incrível. Mas o verdadeiro coração da série está nos pequenos momentos, nas conversas, nas caminhadas, nos silêncios e até nas cenas da Frieren dormindo em momentos completamente aleatórios. Foi um anime que lembrou exatamente por que eu me apaixonei por esse universo. Por isso, para mim, Frieren ocupou meu top 1. Essas são 3 obras completamente diferentes. Talvez seja por isso que elas ocupam o topo da minha lista. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual é o seu top 3 melhores animes de todos os tempos? Me conta nos comentários. Não se esqueçam do like. E a gente se vê no próximo vídeo.